Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos novamente. Nós vamos estudar hoje a nossa lição número 5 da revista número 2 do Discipulado, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem como título O Discípulo e a Idolatria. Nós vamos ler o nosso texto áureo, que está em Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Qualquer coisa, pessoa ou atividade muito desejada ou apreciada que se torne mais importante do que a nossa comunhão com Deus, ou mesmo que a impeça, é idolatria. Ou seja, tudo aquilo que se tornar importante demais em nossa vida poderá se tornar um ídolo para nós. A idolatria é uma abominação para Deus, conforme Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25. É uma atitude ou uma prática vã e insensata. Salmo número 115, versos 4 a 8, Isaías 44, 19, Jeremias 10, 3. A idolatria é irracional. Atos 17, 29, Romanos 1, versículos 21 a 23, Isaías 44, versículos 14 a 20, e ali chega a ser mencionado: do resto se faria um Deus, do resto de algum material se faria um Deus. A idolatria é uma prática que contamina. Ezequiel, capítulo 20, versículo 7, capítulo 36, versículo 18. Fujamos de todo e qualquer tipo de idolatria. Adoração a imagens. Vamos falar agora das formas de idolatria descritas na Bíblia, conforme a nossa revista. Adoração a imagens, prostrar-se ou ajoelhar-se e adorá-las, oferecer sacrifícios a quaisquer tipos de imagens, a adoração a deuses falsos, àqueles que não são Deus, o serviço prestado a outros deuses que não ao Deus criador e sustentador do universo, o temor a outros deuses, a adoração ao Deus verdadeiro, porém utilizando alguma imagem, a adoração a demônios, manter ídolos no próprio coração, adoração a espírito de pessoas que já morreram, a cobiça, a sensualidade, a adoração aos corpos celestes, como, por exemplo, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, os astros, a adoração a homens, a adoração a anjos, são formas de idolatria descritas na Bíblia. Vamos ver as referências bíblicas? Adoração a imagens, prostrar-se ou ajoelhar-se e adorá-las. Êxodo, capítulo 20, versículo 5, Deuteronômio 5, 9, Isaías 44, 17, Daniel 3, 5 e Daniel também, os capítulos 10 a 15. Oferecer sacrifícios de quaisquer tipos a imagens. É o Salmo, nós vemos essa referência no Salmo número 106, verso 38. Adoração a deuses falsos, aqueles que não são Deus. Deuteronômio 30, 17, Salmo número 81, verso 9, o serviço prestado a outros deuses que não ao Deus criador e sustentador do universo, nós lemos em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4, o temor a outros deuses, segundo Reis 17, 35, a adoração ao Deus verdadeiro, porém, utilizando alguma imagem, que também não deve ser feito isso, é idolatria, Êxodo 32, 46, Salmo número 10, verso 6, verso 18 e verso 20. A adoração a demônios é um absurdo, não é? Não se pode fazer isso. Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, Apocalipse capítulo 9, versículo 20, manter ídolos no próprio coração, Ezequiel capítulo 14, versículos 3 e 4, adoração a espíritos de pessoas que já morreram, Salmo número 106, verso 28. Estamos lendo um conjunto de coisas que são formas de idolatria descritas na Bíblia que não devem ser feitas. A cobiça, Efésios capítulo 5, versículo 5, Colossenses capítulo 3, versículo 5, a sensualidade exagerada, Filipenses capítulo 3, versículo 19, a adoração aos corpos celestes, como, por exemplo, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, os astros, Deuteronômio 4, 19, Deuteronômio 17, 3, a adoração a homens, Salmo número 106, versos 19 e 20,
A adoração a anjos, Colossenses capítulo 2, versículo 18, Apocalipse capítulo 22 e os versículos 8 a 9, que nós vamos ler agora. Queridos irmãos, tudo isso são formas de idolatria descritas na Bíblia. Devemos ficar longe disso e ensinar nossos alunos a ficar longe desse tipo de prática. Duas observações importantes. Ajoelhar-se diante de algo ou de alguém significa adoração. Os anjos de Deus não aceitam adoração. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos. Capítulo 22 de Apocalipse, versículos 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Versículo 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, queridos irmãos, ajoelhar-se diante de algo ou de alguém significa, sim, adoração. Os anjos de Deus não aceitam adoração. E qual é a orientação do anjo? Qual foi a orientação do anjo? Apocalipse 22, 9. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Glória a Deus. Então, quem é verdadeiro, quem é realmente servo de Deus, não aceita adoração a si. Ok, queridos? Não aceita adoração a si. Muito bem. Quando é que se iniciou a origem da idolatria? Deus condena a idolatria. Por exemplo, vamos ver um início da idolatria, por exemplo, em Gênesis, capítulo 4, versículos 8 a 24. Você pode ler o texto todo em sua casa, nós vamos apenas mencionar, porque senão a nossa aula vai passar de um tempo razoável. Mas em Gênesis capítulo 4, versículo 17, e conheceu Caim e a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Queridos irmãos, vamos somar esse versículo ao Salmo número 49, o verso 11. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Nós vemos que as pessoas têm um pensamento interior que as suas casas não vão ter fim, serão perpétuas, para sempre. As suas habitações vão passar de geração em geração e chegam a dar às suas terras os seus próprios nomes. Podemos dizer que esse pensamento é uma idolatria. Esse pensamento é uma idolatria. E conheceu Caim a sua mulher, Gênesis 4:17, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Amados irmãos, hoje em dia, você e eu sabemos que os ídolos que estão no coração das pessoas no mundo são poder, dinheiro e sexo. As pessoas procuram essas três coisas. Principalmente as pessoas que não conhecem a Deus, colocam em primeiro lugar querer ter poder, querer ter muito poder, muito dinheiro e práticas sexuais à vontade, como bem entenderem. Esses são ídolos do mundo. Esses são ídolos do mundo hoje. Muito bem, nós vamos falar aqui, continuando, Gênesis, capítulo 1, versículos 5 a 6. Você pode ler em casa, nós não vamos ler para não ficar muito extensa a aula. Vamos ler Gênesis agora, capítulo 6, melhor dizendo, versículos 11 a 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Queridos irmãos, o pecado, a idolatria, o pecado, o afastar-se de Deus, traz violência. Muito bem, a nova geração também se corrompeu. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós devemos ter muito cuidado para não pecarmos, para não termos idolatrias em nossa vida. Idolatria, nós já vimos até aqui, pode ser o desejo incontrolável por poder, dinheiro e práticas sexuais. Pode ser também colocar o seu nome em alguma terra, colocar o seu próprio nome, como se a pessoa não fosse morrer, como se a sua descendência não fosse acabar, como se tudo fosse passado de geração em geração. São sentimentos que dão origem à idolatria. Muito bem, nós vamos ler, queridos, em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 8. Muito bem, vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos ler apenas esses 3 versículos. O comentarista da nossa lição menciona que a chamada de Abraão, que nós lemos aqui, era um prenúncio de luz, ou seja, a chamada de Abraão seria importante para que as pessoas tivessem agora o conhecimento de que não deveriam praticar a idolatria. Muito bem. Os hebreus saem do Egito sob a liderança de Moisés. Lá na frente, mais para frente, Êxodo, capítulos 3 a 14, os hebreus saíram do Egito sob a liderança de Moisés. E aí, queridos, por que esse comentário? Porque eles conheceram a Deus, conheceram que Deus é capaz de tirar um povo do meio de outro povo, libertando esse povo. A proibição da prática da idolatria, Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 6. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 6. Êxodo, capítulo 20, versículo 23, diz: não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Ou seja, queridos irmãos, essa lei, a lei de Moisés, a sua parte moral permanece, a parte ritual foi cumprida pelo Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porém, nos 10 mandamentos, por exemplo, a lei moral permanece. Não adulterar, não roubar, não mentir, não ter outros deuses diante do Senhor, isso permanece. Israel tornou-se idólatra. A idolatria corrompeu Israel. Levítico 26, capítulo 1: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não se incline a nada e a ninguém com um sentimento, colocando isso como algo especial, como alguém superior. Isso é idolatria. Não se incline a símbolos, não se incline a coisa alguma, porque você e eu só devemos nos inclinar diante de Deus, reconhecendo a Ele como o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa alma, o dono da nossa alma, o dono do nosso viver, o dono do fôlego de vida que temos na nossa vida. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Aqui o Senhor faz uma reclamação, uma queixa
porque o seu povo o havia deixado. Com licença. Muito bem. A idolatria de Salomão, a causa do rompimento entre as tribos de Israel. Vamos ler, queridos. 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13. Vamos ler. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Infelizmente, Salomão agiu totalmente contra o que o Senhor havia dito. Observe, queridos, que o amor a pessoas de outros povos contaminam a fé. Então, se você, o senhor, a senhora, você jovem, que porventura esteja nos assistindo, ainda não se casou, procure uma pessoa que tenha a mesma fé, procure uma pessoa que tenha o mesmo modo de vida que você tem, e isso será muito bom para a sua vida. Senhor professor, senhora professora da escola dominical, oriente os alunos que o Senhor Jesus confiou ao senhor, a senhora, você oriente nesse sentido, porque veja o que aconteceu aqui, o grande prejuízo a Israel com a atitude de Salomão. Versículo 3. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Prosseguindo na nossa leitura, 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Queridos irmãos, a idolatria é ingratidão. Você e eu servirmos a supostos deuses, servirmos às nossas vaidades, servirmos ao desejo de vaidade, a ser mais do que alguém, qualquer tipo de desejo desse é idolatria. Qualquer sensação dessa, qualquer sentimento desse é idolatria. Colocar poder, desejo de ter poder antes do desejo de servir a Deus, desejo de ter dinheiro ou recursos, bens materiais, mais do que ter a presença de Deus, isso é idolatria. O desejo de ter uma vida sexual livre, uma vida física livre, sem obedecer aos parâmetros de Deus, isso é idolatria. Foi o que fez Salomão e ainda misturou com a religião. Isso é uma idolatria, não devemos fazer isso. Observemos esses exemplos de pessoas que erraram no passado e não erremos como elas erraram. 1 Reis, capítulo 11, versículo... Vamos ler novamente o 9, e aí vamos ler até 13. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor. Ele desviou o coração dele estava servindo ao Senhor, mas ele desviou o coração, pegou outra rota, outro caminho. Desviara o seu coração, o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. O Senhor foi bom para Salomão, foi bondoso, apareceu a Salomão 2 vezes, abençoou Salomão extremamente. E o que Salomão retribuiu, como Salomão retribuiu a Deus, nós lemos no texto, adorando deuses falsos, adorando deuses de povos que forjaram esses deuses,
fabricaram esses deuses e Salomão adorou. Isso é idolatria. Versículo 10, 1 Reis 11, 10. E acerca desta matéria ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Queridos irmãos, o pecado, a idolatria, nós já vimos em lições anteriores, tira a bênção de Deus, prejudica os nossos descendentes, prejudica você e a mim, prejudica os nossos filhos, netos, a nossa descendência. Portanto, amados, não vamos pecar, não vamos entrar em idolatrias. Sejamos cuidadosos, sirvamos ao Senhor nosso Deus sem qualquer tipo de idolatria. As consequências de idolatria, da idolatria. 1 Reis capítulo 12, versículos 26 a 33. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Isso é falso. Não foram bezerros que fizeram o povo de Israel subir da terra do Egito, mas foi o Deus precioso, o Deus criador dos céus, da terra, do universo, o Deus criador e sustentador do universo, fez o povo de Israel subir do Egito, libertou o povo daquela escravidão no Egito e fez o povo subir a uma terra que manava leite e mel, e Deus cumpriu essa promessa. Agora, Jeroboão, melhor dizendo, Jeroboão, com medo político de que o povo fosse a Jerusalém adorar, coloca ali, instala 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse aqueles bezerros. E substitui a adoração a Deus. Nada pode substituir a nossa adoração a Deus. Nada pode substituir o culto a Deus. O culto que prestamos é sempre a Deus, mesmo que ele seja um culto de gratidão por alguma coisa que aconteceu na vida de alguém, um culto de gratidão a Deus pela cura de uma enfermidade de uma pessoa querida na igreja, um culto onde agradecemos a Deus por algum motivo. O culto é sempre para Deus. Glória a Deus. Versículo 29, 1 Reis 12, 29. E pôs um bezerro de ouro em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Mudou até o sacerdócio. 32. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Ofereceu sacrifícios, queridos, a bezerros de ouro. Ofereceu sacrifícios a imagens esculpidas por mãos humanas. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. 1 Reis 12, estamos lendo dos versículos 26 a 33, vamos ler o 33 agora. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Muito bem, incenso é algo que se oferece apenas a Deus. Muito bem, e que se oferecia, não é? No passado. O juízo de Deus sobre Israel e Judá. Nós vamos ler alguns versículos no texto em Jeremias, capítulo 7, versículos 17 a 31. Leia a referência toda em sua casa. Nós vamos destacar alguns pontos. Versículo 19. Estamos lendo Jeremias, capítulo 7,
Versículo 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Ou seja, quando alguém entra em idolatria, quando alguém pratica a idolatria, essa pessoa entra em confusão. Deus classifica isso, essa atitude, como uma confusão e que prejudica quem? A própria pessoa que está agindo de forma idólatra, que está praticando a idolatria. Versículos 23 e 24, mas isto, vamos o 22 também, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Você quer ter uma vida abençoada? Eu quero ter uma vida abençoada, queremos? Então vamos andar em todo o caminho que Deus mandar, para que nos vá bem. Esse versículo maravilhoso, Jeremias capítulo 7, versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos ensinar, não é em parte dele. Não é em parte, não obedecemos apenas parcialmente, obedecer a Deus em tudo, em toda a sua palavra, em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Glória a Deus, glória a Deus. E nós já vimos que a bênção de Deus alcança a nós e a nossa descendência. Os nossos descendentes são abençoados pela nossa vida com Deus. É certo que eles também deverão ter a vida deles com Deus, mas a bênção de Deus que vem através da nossa vida, da nossa lealdade ao Senhor, da nossa fidelidade ao Senhor, da nossa obediência ao Senhor, beneficia a nossa descendência. Glória a Deus. Versículo 24, Jeremias 7, 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Que prejuízo! Andaram para trás e não para diante. Aqueles que se envolvem em idolatria andam para trás. Aqueles que andam em desobediência ao Senhor, ao Deus maravilhoso, ao Deus criador e sustentador do universo, aqueles que não obedecem andam para trás, diz aqui a Bíblia, Jeremias capítulo 7, versículo 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, o coração iníquo, não é? Daquele povo, e andaram para trás e não para diante. E o coração malvado, irmãos amados e queridos, coração malvado, nós não estamos livres disso, não, porque o nosso coração não é perfeito, não. Então, irmãos, o que nos abençoa, a bênção na nossa vida, é a nossa obediência ao Senhor e estarmos bem longe de qualquer tipo de idolatria. Não só a idolatria propriamente dita, de prostrar-se, ajoelhar-se diante de objetos feitos por mãos humanas, imagens, estátuas, retratos ou quaisquer outras coisas desse tipo, mas devemos estar livres da desobediência ao Senhor. E nem poder, nem dinheiro, nem atividades físicas, gratificação física à nossa carne deve estar acima da nossa obediência ao Senhor, de modo algum. O Senhor deve governar na nossa vida. Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É assim que nós devemos viver e agradar ao Senhor, e seremos ricamente abençoados por Ele. A diferença entre o Senhor, entre o Todo-Poderoso, e os ídolos mudos, surdos e inertes, você pode ler no Salmo de número 115, nos versos 1 a 18. Nós vamos ler Jeremias capítulo 10, versículos 1 a 7, que também mostra a diferença do Todo-Poderoso e os ídolos. Então, você marque em casa, você leia o Salmo 115, versos 1 a 18, Salmo de número 115, os versos 1 a 18, e nós vamos ler agora Jeremias, capítulo 10, versículos 1 a 7. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor:
Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Versículo 5: são como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ou seja, não tenha medo de ídolos, não tenha medo de estátuas, não tenha medo de quadros religiosos, porque neles não está fazendo o mal nem o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. O temor, a reverência, a obediência pertence só ao Senhor. Glória a Deus por isso. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Glória a Deus. Essa é a adoração a Deus. Não fazer imagens, não fazer coisas às quais alguém vá se dobrar, vá se ajoelhar. Não. Ninguém é semelhante a ti. Jeremias 10, vamos ler novamente os versículos 6 e 7. Estamos lendo Jeremias 10, versículos 1 a 7. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. O temor a Deus, não é, queridos? Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos deixar mais uma passagem para a sua leitura em casa, Isaías capítulo 44, os versículos 6 a 20, não é? Podemos ler o 16, metade queima, com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, ora, já me aquentei e já vi o fogo. Então, do resto dessa madeira, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Aqui é uma referência a pessoas que usam a madeira para queimada no fogo, para dar calor, para cozer, não é? Que na época se fazia isso. E depois a pessoa faz um ídolo e se inclina. E o versículo 18 diz: nada sabem, nada entendem, porque se lhes untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Ou seja, as pessoas que não estão cultuando somente a Deus, única e exclusivamente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aqueles que estão cultuando a outros, estão sem entendimento. A sua tarefa, a minha tarefa, querido professor, professora da escola dominical, das classes de discipulado, alunos e alunas, nossa tarefa como cristãos é amar essas pessoas e levar a elas a palavra de Deus, a palavra da salvação. A advertência contra os ídolos, observe a decisão dos apóstolos. Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Essa decisão aconteceu no concílio de Jerusalém, ou em Jerusalém. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, não participem, ou seja, não participem, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Então, os apóstolos, no início da igreja, precisavam definir as diretrizes de comportamento, e eles aqui expressaram. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós,
não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Dois pontos. Ou seja, vocês não vão precisar viver a religião judaica. Não. Mas, senão estas coisas necessárias, final do versículo 28. E aí são expressas no versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, que vos abstenhais do sangue, que vos abstenhais da carne sufocada, que vos abstenhais da fornicação, ou seja, de uma vida sexual, de uma vida física fora, contrária aos padrões estabelecidos por Deus no casamento. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Glória a Deus. As advertências dos apóstolos, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 14, 20 e 21. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fujam da idolatria. Portanto, meus amados, fugi vós, não é? Fugi vós da idolatria. Fugi da idolatria. Fujam da idolatria. Versículo 20. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Ou seja, queridos irmãos, as práticas, sacrificar alguma coisa a uma imagem, sacrificar alguma coisa do modo que os gentios faziam, é um sacrifício a demônios e não a Deus. E não quero, disse Paulo, que sejais participantes com os demônios. Claro, nós não temos nenhuma ligação, nenhuma comunhão, nenhum acordo, não. Nós vivemos para Deus, com Deus, estamos com Deus. Inimigo da nossa alma, não tem nada em nós. O Senhor Jesus disse, já próximo à sua crucificação, ele disse, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Ou seja, não há nenhum acordo com o maligno, com as obras das trevas. E 21, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, veja, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, queridos irmãos, a pessoa humana, o ser humano, tem uma opção. Ou serve a Deus, ou serve, infelizmente, aos demônios. Então, vamos continuar servindo a Deus e que não haja em nós nada de idolatria, absolutamente nada. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus, glória a Deus. Então não há consenso. Não há como você ter idolatria na sua vida, não há como eu ter idolatria na minha vida. Tudo isso que já mencionamos durante a nossa aula hoje, essa lição é sobre idolatria. Essas coisas não podem estar em você, em mim, não podem fazer parte da nossa vida. Vamos ler de novo esse versículo maravilhoso, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Penúltimos versículos que leremos, Colossenses capítulo 2, versículos 18 e 19, e depois nós vamos encerrar com 1 João, capítulo 5, versículo 21. Então vamos lá. Colossenses 2, 18 e 19. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Que versículos maravilhosos, que orientação maravilhosa. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Por isso você e eu devemos ler a Bíblia. Ler a Bíblia sempre. Firmar, fundamentar a nossa vida na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Você e eu precisamos ler, estudar, conhecer, viver, obedecer a Bíblia. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Com pretexto de humildade e culto dos anjos, quem quer levar pessoas à idolatria, sempre tem um pretexto de humildade, de culto dos anjos, mas veja o que diz a Bíblia, metendo-se em coisas que não viu.
O termo bíblico, na versão perfeitamente metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. A idolatria não passa de algo carnal, ela não é espiritual. Muito bem, porém ela traz consequências espirituais gravíssimas, como nós vemos, que Satanás se aproveita da idolatria para entrar na vida das pessoas. Ou seja, é preciso ter muito cuidado e não ter nada de idolatria em nossa vida. Vamos encerrar a nossa lição, queridos? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Sejamos todos abençoados pelo Senhor, nosso Deus, e não tenhamos parte alguma com idolatria. Lembrando que essa lição gravada tem como finalidade ser um auxílio, um suporte aos professores das classes de discipulado da escola dominical, não substituindo de forma alguma a escola dominical que acontece de modo presencial na igreja onde você serve a Deus, na igreja onde eu sirvo a Deus. Tenham todos um ótimo dia, Deus abençoe, a paz do Senhor, um abraço fraterno e até a próxima lição, permitindo o Senhor. Amamos os professores da escola dominical e amamos os alunos da escola dominical. Amém.